Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um programa pontuando voltado para as relações do novo governo dos Estados Unidos da América, empossado no dia 20 de janeiro, com as relações comerciais, políticas e econômicas do mundo de uma forma geral, do global, né? Capitalismo global. E vamos falar em particular da China, porque tem uma reportagem aqui na seção do Michael Roberts. E o Michael Roberts é um analista político muito competente, muito bem informado e tem feito análises e prognósticos muito interessantes, e muitos deles têm se confirmado, seus prognósticos, e suas análises têm sido aplaudidas pelos seus pares. Bom, nós sabemos que desde quando o quadriênio de 2017, onde o governo foi desse novo mandatário, eu vou evitar falar nomes para não termos problemas com o vídeo, com a ascensão desse governo, que começou em 2017, trouxe uma série de mudanças nas políticas econômicas e comerciais dos Estados Unidos e houveram impactos significativos no capitalismo global, e particularmente com a China, porque Estados Unidos e China são as duas grandes economias. Tivemos problemas com tarifas e barreiras comerciais, desaceleração econômica, né? A incerteza gerada pela guerra comercial afetou o crescimento econômico global, reduzindo o comércio internacional e os investimentos. Por quê? Porque a China é uma grande fábrica mundial e grande investidora também. Então, se a economia dela desacelerou um pouco, obviamente que houve problemas, mas esses problemas não foram substanciais. Tivemos também a desglobalização e o nacionalismo econômico, porque começaram a aparecer barreiras protecionistas, né? A política do American First, do tal mandatário, promoveu o protecionismo, incentivando a produção doméstica e reduzindo a dependência de importações. Mas isso não foi conseguido a contento, porque o país do norte ele está algo desindustrializado, e mesmo com as indústrias que tem, demandam uso de peças importadas da China. Então fica muito difícil você ficar guerreando com tarifas. E isso é assim agora no momento. E claro que houve uma reconfiguração das cadeias de suprimento, porque as empresas começaram a reconsiderar suas cadeias de suprimento globais, buscando reduzir a dependência da China e diversificando a produção para outros países. Mas isso não foi tão intenso e tão profundo. A China continuou crescendo. Houve impacto sobre a China, sim, pressão sobre exportação, as tarifas impostas pelos Estados Unidos afetaram as exportações chinesas, houve uma desaceleração do crescimento, a guerra comercial e as tensões políticas contribuíram para uma desaceleração do crescimento da China, que já enfrentava alguns desafios internos, porque ela tinha um alto endividamento. Porém, a China mantém esse alto endividamento, dentro de seus parâmetros, né? E ela conseguiu fazer uma transição para um modelo com crescimento baseado mais no consumo interno, exatamente para evitar investimentos em que ela teria que se endividar. E a inovação tecnológica também sofreu algumas pancadas, porque a China foi enfrentando restrições à aquisição da tecnologia avançada por parte dos Estados Unidos da América, mas isso não foi verdade com relação ao resto do mundo. Claro que criou-se uma instabilidade geopolítica, houve impacto com terceiros países que saíram do biômio Estados Unidos-China, e começaram a haver mudanças no sistema da multilateralidade. Houve enfraquecimento das instituições internacionais, por exemplo, Organização Mundial de Saúde, os sistemas de comércio global, Organização Mundial do Comércio, principalmente, reconfiguração de alianças econômicas, né? A China buscou fortalecer suas próprias alianças econômicas com a iniciativa Cinturão e Rota, o Belt and Road Initiative, para contrabalançar a influência dos Estados Unidos. Porém, esse Cinturão e Rota já era um projeto antigo que vinha sendo estabelecido paulatinamente, e ele está chegando ao sucesso, independente dos embates
que porventura tenha tido com o governo do mandatário dos Estados Unidos. E claro, houve impacto no capitalismo global, incerteza e risco, reavaliação do modelo capitalista, as tensões comerciais e o aumento do nacionalismo econômico levaram a uma reavaliação do modelo capitalista globalizado. O capitalismo ele estaria com tendência a ser menos globalizado e as fronteiras nacionais procurando se defender mais. Muito bem, então, a ascensão do governo do mandatário do Norte trouxe desafios significativos, mas na atualidade os desafios e incertezas, em particular para a China, começam a se aprofundar. Renova-se as tarifas e barreiras comerciais em níveis mais altos, pressão sobre as exportações chinesas e, naturalmente, uma retaliação da China, que a China não ficou quieta. A desglobalização aumentou, a fragmentação de cadeias de suprimento está aumentando, o protecionismo do American First foi reforçado com incentivos para empresas americanas repatriarem reprodução, mas eles não estão conseguindo criar um parque industrial, não vão conseguir fazer em curto espaço de tempo, ainda vai existir uma dependência, e eles começaram a perder muitos setores de pesquisa. E vieram reconfiguração de cadeias globais, empresas multinacionais começaram a diversificar suas cadeias de suprimento, reduzindo exportação de parte a parte de acordo com as suas necessidades. E a China, que como era a fábrica do mundo e continua sendo, enfrenta desafios para manter sua posição central nas cadeias globais. Claro, continua a questão da guerra tecnológica. O mandatário pode intensificar as restrições à transferência de tecnologia para a China, mas essa análise aqui tem que levar em consideração que a China avançou suficientemente tecnologicamente para que outros dependam dela e não ela necessite que os outros comprem dela. Impacto sobre a autossuficiência da China. A China continua a investir pesadamente em sua autossuficiência tecnológica, ela está evoluindo muito, e há naturalmente a fragmentação do mercado global. Instabilidade política, rivalidade estratégica, impacto com terceiros países, risco de conflitos, Vai sempre haver aquela tendência de enfraquecer posições estratégicas da China, como por exemplo Taiwan, e isso aí pode levar a conflitos mais regionais, conflitos mais perigosos, que envolvem inclusive mais de um país, além da China e da América do Norte e o Taiwan. E teve um impacto no capitalismo global, com certeza, Porque existe uma incerteza, uma volatilidade. A política externa imprevisível do mandatário do Norte aumenta as incertezas nos mercados globais, afetando investimentos e decisões de negócios, não apenas no próprio Estados Unidos, mas na China e outros países, E o enfraquecimento das instituições multilaterais. O mandatário poderia continuar a minar instituições como a Organização do Comércio, enfraquecendo o sistema de comércio global baseado em regras. Isso não é necessariamente verdade, porque a multipolaridade e a multilateralidade, mas principalmente a multipolaridade hoje em dia, estão num comando de se estabelecerem outras relações políticas econômicas entre os países que não necessariamente fiquem sob a órbita do Estado americano. O nacionalismo econômico é uma tendência que se exacerba, e a desglobalização fruto do protecionismo dos nacionais começa a intensificar, não apenas nos Estados Unidos, mas em outros países também. Com isso a gente vem desaceleração econômica, pressão sobre o yuan, mas também pressão sobre o dólar. Os países estão procurando sair da órbita do dólar para poder fazer as suas negociações. E o foco na autossuficiência, Não só a China como outros. A China intensifica os seus esforços para reduzir a dependência de tecnologias, e os outros países ficam na dependência de criar condições de enfrentamento econômico também. Tem um impacto sobre o sistema financeiro global, porque existem fugas de capitais, incerteza política e econômica pode levar a fuga de capitais
por exemplo, da China e de outros mercados emergentes, aumentando a volatilidade dos mercados financeiros globais. Mas dificilmente seria feito isso se fosse uma perda para o capitalismo global. Ninguém vai fazer fuga de capital baseada apenas na vontade do mandatário americano. Então isso é uma coisa a ser discutida. E os desacoplamentos financeiros, que é a questão do limitando acesso de empresas a mercados de capitais americanos, restringindo investimentos chineses em setores estratégicos nos Estados Unidos, o que não impede que a China o faça em moeda própria em outros países. Então a ascensão do mandatário americano provavelmente intensifica tensões entre a China, com impacto significativo sobre o capitalismo global. Bom, agora nós vamos à matéria do site, do portal lá do nosso amigo Michael Roberts, e ele tem o nome de duas sessões. Não é o nosso título aqui, né? Nosso título aqui está falando dos desafios do capitalismo chinês, falando da como que a China está enfrentando as ameaças atuais a seus posicionamentos. Então vamos começar aqui. Como a matéria é política e econômica, os meus comentários vão ser muito rasos e vão ser como foram até agora nessa introdução, né? E se você entende um pouco mais de economia, você pode deixar aí o seu comentário. Se não entende, também pode deixar a sua opinião. O fato é que esse aqui é uma crônica informativa e em muitos momentos eu não vou me sentir com capacidade e competência para discutir parâmetros, mas gosto de saber que estou trazendo informações para vocês. Vamos lá. O governo chinês está apenas concluindo suas duas sessões, chamadas duas sessões anuais, o Lianghu-Hui, que é um outro nome, que um nome nacional que eles têm, onde a elite política chinesa aprova a agenda política e econômica para o próximo ano. As duas sessões se referem às duas grandes reuniões políticas, uma delas a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, que tem lá uma sigla CCPC, que é um comitê consultivo político, e o Congresso Nacional do Povo, que é o chamado CNP. Que aqui vai ter uma sigla diferente, que vai vir uma sigla em inglês, NPC. Então o NPC é o Congresso Nacional do Povo, que é o principal órgão de legislação na China. Muito bem, eles se reúnem a cada ano, em duas sessões, exatamente reuniões da Conferência Consultiva e do Congresso Nacional, para deliberar coisas, argumentos e checar como será a política econômica, econômica e social para o próximo ano. Porque lá tudo que é econômico é baseado nas tendências das necessidades da sociedade. O capitalismo chinês ele tem uma característica chinesa mesmo. Por isso que alguns falam que é capitalismo de Estado, outros falam que é um socialismo à maneira chinesa. A maneira como eles trabalham, a maneira como eles ganham o seu provento dentro dos parâmetros do comércio mundial, tecnologia e políticas econômicas, eu realmente não consigo vê-los como socialistas. Mas eu vou falar de capitalismo realmente. Mas não vamos tentar colocar um rótulo, vamos lendo a reportagem aqui para a gente perceber que realmente como é que são as questões econômicas dentro da China e como que a China está fazendo para se levantar das pancadas que ela vem sofrendo, já que ela é um emergente e ela já passou da fase de emergência, ela já está consolidada e ela enfrenta o império que está desgastado e está em decadência. Esse império vai cair lutando, enquanto que a China tem que manter suas posições. E ela, claro, pode ser ameaçada. Então ela tem que ter eles são propensos a isso, mas ela tem que ter uma organização muito grande e eles são propensos a projetos. Então, aparentemente, essas duas não são reuniões do Partido Comunista, ou seja, elas são reuniões do Estado chinês. Se é uma questão do partido ou não, a questão é do Estado. Quem são os representantes desse Estado, quem são os comandantes desse Estado, os gestores. A reunião consultiva é amplamente simbólica, com os principais líderes empresariais, olha só, líderes empresariais e locais aparecendo para discussões pré-arranjadas. O foco real é o Congresso do Povo, o NPC.
que decide oficialmente a política econômica baseada em todas as consultas e em todas as realidades trazidas à tona. E é um projeto que considera as questões públicas e as questões privadas. Por isso são questões econômicas. Na realidade, ele apenas aprova o que a elite líder do PC chinês já decidiu com antecedência, que ele é colocado na mesa para ser consultado, revisto, estudado, mas vem de manobras anteriores, de projetos anteriores que já foram consolidados, raciocinados, pensados, viabilizados e trazidos aos congressos para serem comunicados, porque também é fruto do trabalho de alguns outros setores, tanto públicos quanto privados. Porque lá não é uma coisa só do Estado. O Estado realmente dá a pá final, mas existe sempre consultas. Porque o país é muito grande, não dá para sair fazendo tudo com a meia dúzia de cabeça pensando, né? Com cerca de 2/3 de seus membros pertencendo ao Partido Comunista, o Congresso do Povo nunca rejeitou um projeto de lei proposto pelo partido. Até porque o Congresso do Povo se reúne para verificar algo que já foi exaustivamente discutido anteriormente. Então, na realidade, ele se reúne para tomar conhecimento e ratificar. Mas antes houve consulta. Antes que alguém pudesse dizer que é um processo autoritário e unilateral e tal, isso não é verdade. O Estado chinês é um Estado de consulta, porque, como eu disse, eles não têm a visão, eles não podem ter a visão de um único grupo de pessoas, porque o país é multifacetado, multirregional, com dificuldades e diferenças regionais incríveis. É um país muito maior do que o Brasil. Se o Brasil tem aqui as regiões que têm diferenças de clima, de vegetação, de tipo de população, de tipo de economia, lá muito mais do que aqui. Então, as coisas lá são pensadas de um ano para o outro e ratificadas nessas sessões. Então, esse NPC desse ano, ele também estava monitorando o último plano econômico de uma década, o Made in China 2025, ou seja, esse plano de uma década que ia redundar no ano atual, que visava tornar a China autossuficiente em setores industriais importantes. 2025 é também o último ano do atual 14º plano quinquenal que os órgãos estatais e a indústria privada devem seguir para atingir objetivos econômicos propostos por esses planos. O próximo plano, que será de 2026 a 2030, será delineado pelo NPC, o Congresso do Povo, no ano que vem. Então a China tem saído no cumprimento das suas metas essas estabelecidas no Made in China e no 14º plano quinquenal. Como que ela tem saído? Bom, de acordo com o South China Morning Post, que é um forte crítico ao sucesso da China, 86% das 250 metas estabelecidas foram cumpridas e até mesmo excedidas. Medido em termos de paridade de poder de compra, o PPP, o PIB real agregado da China superou o dos Estados Unidos já na convergência ali de 2018. Ele continuou crescendo, chegou a valores muito altos, e a moeda citada aqui parece o dólar, mas não é mencionada, então não vou mencionar valores. Mas houve essa sobressalto. E aqui tem um valor 39.205 contra 29.103. Você vê que são ali bastante unidades de diferença. O valor está bem abaixo. Muito bem. Tem aqui um gráfico, ele não pode ser mencionado, então eu vou falar apenas en passant. Porém, a medida do PPP, ou seja, PIB por paridade de compra, do PIB, né, estima o valor de bens e serviços que pode ser comprados em dólares dentro da China. Se nós formos medir o PIB real em dólares do mercado internacional, o PIB da China ainda está atrás dos Estados Unidos, mas a lacuna está se fechando. O que ele quer dizer? Olha, você tem um país, os Estados Unidos, com um PIB mais alto do que o PIB chinês, global, né? De todas das suas manobras, vamos chamar de manobras econômicas, tanto de um país quanto de outro. Então o PIB dos Estados Unidos é maior. O problema é que a desigualdade social e a capacidade de compra do americano médio é bem inferior
Claro que esse PIB poder de compra ele é um arrazoado ali de capacidade individual de financiamento de sua vida, mas ainda assim ele é uma média, né? Claro que na China existe desigualdade, mas a desigualdade na América do Norte é muito maior. Em contrapartida, a população chinesa é muitas vezes superior, é 3 vezes superior ou até mais, que é 1,5 bilhão, enquanto que os Estados Unidos têm mais ou menos quase 400 milhões, quer dizer, seria mais de 3 vezes, né? Então, isso faz com que mostre que a pujança do poder de compra individual, ainda que na média, com baixa desigualdade, conforme diz na China, deu uma capacidade de movimento financeiro ao cidadão chinês muito maior do que o movimento financeiro do cidadão americano. Lá na América do Norte existem grandes corporações, grandes conglomerados que são capazes de movimentos econômicos grandes, mas isso não reflete necessariamente do poder de compra da população, medianamente falando. Então, por isso que o PIB americano, sendo maior que o PIB chinês, a distribuição e a regularidade e a imensidão de pessoas dentro de um país em relação ao outro dão um poder de compra maior para o cidadão chinês. E isso aí se reflete num movimento em como se o PIB fosse realmente maior. Bom, a diferença em relação aos Estados Unidos no PIB está diminuindo, porque embora o crescimento anual do PIB real da China não esteja mais na casa de 2 dígitos, quer dizer, ela não cresce mais a 10% ao ano conforme ela vinha crescendo, ela ainda está crescendo quase 2 vezes mais rápido que a economia dos Estados Unidos. E mesmo em momento de crise, a China continuou crescendo 5%, enquanto que os outros países tiveram índices de crescimento do PIB pífios, inclusive dos Estados Unidos. Ele mostra aqui um quadro evolutivo desse crescimento e desse decréscimo, mostrando aqui que em 2024, por exemplo, a China teve um crescimento de 5%, enquanto os Estados Unidos teve um crescimento de 2,8%. E no ano de 2020, a China cresceu 2,2%, enquanto os Estados Unidos decresceram 2,2%. Então a China foi a única grande economia que evitou recessão durante a crise da pandemia. Ela conseguiu crescer 5% naquele ano, né? E cresceu o ano passado 5% também em comparação com os Estados Unidos. A economia do G7 de crescimento mais rápido de 2,8%, que foi dos Estados Unidos, os outros cresceram por baixo também. Além disso, o PIB real dos Estados Unidos cresceu até 2,8% no ano passado, em parte porque a imigração líquida aumentou o tamanho da força de trabalho. Imigração essa que está sendo combatida na atualidade. Olha como é que é a perda. O PIB aumentou por causa da imigração líquida, né? E porque ela aumentou a força de trabalho, então havia mais negócios, mais produção nas indústrias. E isso aí vai tender a decrescer agora, né? Então ele tem aqui uma demonstração aqui desses crescimentos. Dizem os críticos ocidentais da China, se você compara o crescimento nominal do PIB, que inclui a inflação, então o PIB dos Estados Unidos aumentou 5,3%, enquanto o PIB da China aumentou apenas 4,2%. Essa ideia é falaciosa, porque nós vamos ver por quê. Em termos nominais, a economia da China atingiu 18,6 trilhões de dólares em 2024, ano passado, em comparação com os 29 trilhões dos Estados Unidos. 2/3 abaixo seria dos Estados Unidos em comparação com 75%, por exemplo, de 2021. Mas esta comparação é uma comparação falsa. Por quê? Por causa de valor de moeda. A lacuna do PIB em termos nominais aumentou em parte porque o dólar se fortaleceu nos mercados mundiais em relação ao yuan. Por que o yuan não se valoriza? Porque eles querem continuar exportando. Então, se você for ver em termos nominais dos recursos todos da economia, o volume medido em dólar, comparado ao medido em dólar nos Estados Unidos, não leva em consideração uma valorização por causa da inflação que lá houve e na China não houve, né? Então, o volume de negócios, o volume financeiro não reflete necessariamente o volume de negócios por causa da inflação. E, portanto, essa valorização
essa valorização do dólar em relação ao mundo impulsionou o PIB nominal dos Estados Unidos. Olha bem, a palavra nominal, não é real, nominal, dos Estados Unidos em termos de dólares, mas principalmente porque a inflação dos Estados Unidos foi muito maior que a da China. Então você coloca isso aí, corrige com a inflação, esse valor sobe muito. Claro que ainda assim vai ser maior que o da China. Ele vem e faz mais uma demonstração aqui. Muitos economistas ocidentais tradicionais argumentam que a inflação moderada é boa para a economia. Sim, porque você começa é sinal de que você tem atividade econômica. Se houver deflação, ou seja, queda de preços, então os consumidores podem gastar menos em bens e serviços e economizar seu dinheiro na esperança de que os preços caiam ainda mais. E aí, assim o crescimento econômico vai desacelerar. Claro, a hiperinflação ou a inflação acelerada não é uma notícia boa. Por quê? O padrão de vida das pessoas vai cair porque as pessoas vão começar a ter que gastar mais dos seus proventos para poder adquirir as mesmas coisas. Mas o que então é bom essa inflação moderada e estável para as empresas capitalistas? Para dar a elas espaço para aumentar seus preços, manter seus lucros, enquanto elas fazem uma reacomodação. Então a inflação moderada. Um pouco de inflação é sempre sinal de crescimento. Em outro momento, um argumento ridículo para justificar a incapacidade das autoridades monetárias ocidentais de controlar a inflação de preços é o seguinte: de forma alguma a inflação é boa para trabalhadores, isso é óbvio, como disse um visitante recente na China. Foi absolutamente horrível enquanto estive na China, só tive que pagar $13 para uma refeição. Olha bem, $13 é mais ou menos 70, vamos chutar aí, R$70 aproximadamente, chutando por baixo, uma refeição para 2 pessoas. Barato, né? R$2,30 por 30 ovos, ou seja, mais ou menos R$11 os ovos. R$4 por corrida de táxi de 30 minutos, ou seja, mais ou menos R$20. E o outro comentou: nós no Ocidente estamos aproveitando o aumento do custo de vida. É uma pena que os chineses não tenham a chance de aproveitar isso. Esse argumento é um argumento ridículo, porque a economia da China, ela está controlada. Ela não precisa desses pequenos dispositivos que são usados aqui. Às vezes favorece a ela também, porque são leis econômicas, mas não necessariamente. Então esse argumento é ridículo. Ao analisar a economia da China para essas 2 sessões lá das 2 convenções, os economistas ocidentais falam sobre a iminente crise econômica na China, de deflação, dívida crescente, colapso do mercado imobiliário, subconsumo e excesso de capacidade e outras coisas. Esses supostos problemas não estão apenas reduzindo as perspectivas de crescimento da China, mas pode até causar um colapso e uma queda total. Isso é óbvio. Esses argumentos têm sido discutidos há décadas e eu já discuti a invalidade em vários posts, e ele cita aqui 2 posts que ele fez falando sobre a questão de que não é válido isso aí. Primeiro, os chineses se impedem, se autoimpõem o não endividamento, inclusive não endividamento dos seus cidadãos. Existe um controle do mercado imobiliário. As pessoas só podem adquirir mediante suas rendas, caso contrário elas não conseguem. Não existe um subconsumo em relação ao excesso de capacidade de produção. A China investe em consumo em mercado interno para ela não perder a perspectiva de manter crescimento, e vários outros. Então, a redução de crescimento, que seria fruto de todas essas coisas, não tem acontecido porque ela cresce em momentos de crise a 5%, mais do que todos os outros países inclusos do Ocidente. Então, são aspectos inválidos. Agora, vamos lidar mais uma vez com o argumento de que o sucesso do crescimento da China depende totalmente do investimento em manufatura para exportação e não do consumo doméstico. Vamos lá. A menos que a China reduza seus investimentos para evitar excesso de capacidade, ao invés disso desenvolva uma economia de consumo no estilo ocidental, então ela está destinada à estagnação, a chamada japonificação. Primeiro, não é verdade que a economia da China esteja crescendo às custas do consumo das famílias.
Não, quando ela tenta aumentar o mercado interno, ela tenta aumentar o poder de compra do mercado interno e a diversificação das compras. O crescimento do consumo privado na China tem sido muito mais rápido do que as principais economias do mundo. Isso porque o crescimento econômico mais rápido é impulsionado pelo crescimento mais rápido de investimentos feitos pelo Estado e também pelo setor privado. Repito, ele, Mike Douglas, de posts anteriores, o investimento lidera o consumo ao longo do tempo e não o contrário, como pensa a economia convencional. Aqui a convencional está até indo contra o próprio Keynes, né? O que ele está falando? O investimento de Estado aumenta o consumo e o investimento do Estado faz a economia crescer. Quanto à japonificação, a China não está estagnada, o Japão está. Veja o crescimento e a produtividade. Embora o crescimento da produtividade do trabalho na China tenha desacelerado nas últimas 2 décadas, mas ele estava crescendo a 10, 11% ao ano, ele ainda é mais de 4 vezes maior que o dos Estados Unidos e 6 vezes maior que o do Japão, e muito maior que a média dos países industrializados. Então ele mostra aqui que o average annual growth in productivity to labor de 90, de 2000, de 2010, e ele, na época de 2000 chegou a 9,7 contra 2,3 e 0,5 das médias, quanto o Japão. E o Japão é o verdinho aqui do gráfico. Eu não vou continuar falando que você não está vendo, né? A produtividade total dos fatores, a chamada TFP, é uma medida de quão eficientemente o trabalho e o capital são usados para gerar produção. De acordo com o US Conference Board, o crescimento do TFP da China foi 3 vezes maior que o dos Estados Unidos da América e 6 vezes maior que o do Japão na última década. Liang Qiao, que é o reitor da Escola de Administração de Ganghua, na Universidade de Pequim, avalia que o crescimento médio da tal TFP da China caiu de 4 para 1,8% entre 2010 e 2019, mas mesmo em sua medida o crescimento da TFP ainda é maior do que os Estados Unidos em 0,5% ao ano nos últimos 20 anos. Sempre é maior uma média de 0,5% ao ano. Se o crescimento da produtividade do trabalho permanecer entre 4% e 5% ao ano e o crescimento da TFP permanecer em torno de 2, 3% ao ano daqui em diante, então um crescimento real do PIB de 5% é atingível durante o resto desta década e durante o próximo plano quinquenal, ou seja, 5 anos até 2030, mesmo com o declínio da população trabalhadora, se é que ele vai acontecer. A China tem o maior setor de manufatura do mundo em produção há 15 anos consecutivos. Ela atinge 5,58 trilhões de dólares no ano passado, atingiu esse valor e contribuiu com 36% do PIB, o setor de manufatura. Em contraste, a manufatura dos Estados Unidos está um país relativamente desindustrializado. Então, em contraste, a manufatura dos Estados Unidos responde apenas por 10%, com 2,9 trilhões, ou seja, metade do valor atingido pela China. A economia da China agora é impulsionada por investimentos tecnológicos, não mais por investimentos improdutivos em imóveis, o que os estrategistas econômicos chineses chamam de novas forças produtivas de qualidade. Mais veículos elétricos estão nas estradas da China do que nas estradas dos Estados Unidos, e a implantação das redes de telecomunicações 5G por Pequim tem sido muito mais rápida. O avião comercial chinês C-919 está à beira da produção em massa e parece pronto para entrar em um mercado atualmente dominado pela Boeing e pela Airbus. O sistema de navegação por satélite Beidou está no mesmo nível do GPS em cobertura e precisão. Beidou que chama. A China também supera os Estados Unidos em densidade de robôs industriais, com 470 robôs instalados por 10 mil funcionários em 2023, em comparação com 295 apenas dos Estados Unidos no mesmo período. A China também está prestes a igualar os Estados Unidos em patentes, com a sua participação global aumentando 4% em 2000 para 26% em 2023, enquanto a participação dos Estados Unidos caiu em mais de 8 pontos percentuais, e a produção de semicondutores da China
é um quarto da produção global, em comparação com 16% nos Estados Unidos e 7% na Europa. A produção de semicondutores na China chegou então a 25%. Muito bem. Desde 2012, a Academia Chinesa de Engenharia, chamada CAE, compilou classificações para 9 grandes economias de manufatura, incluindo China e Estados Unidos, em diversas escalas de qualidade, otimização estrutural, inovação e sustentabilidade. Em 2012, a China marcou 89 pontos, ficando atrás dos Estados Unidos com 156, do Japão com 126, da Alemanha com 119. Agora, em 2023, a China ainda estava em quarto lugar, mas já havia reduzido significativamente a diferença. Os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão e China marcaram em torno de 189, 136, 128 e 125. Quer dizer, ela cresceu de 89 para 125 e os Estados Unidos cresceram relativamente de 156 para 189. Ela ficou em quarto lugar, ela não ficou atrás de 5, 6 países. No Congresso Nacional do Povo, os líderes chineses definiram a meta de crescimento do PIB para 2025 em cerca de 5%, mantendo o mesmo ritmo do ano anterior, 2024. Li Qian anunciou, que é o administrador lá do estado, Li Qian, anunciou planos para impulsionar a demanda doméstica, expandindo gastos fiscais. O governo central aumentará empréstimos para fazer isso, e o déficit oficial do governo subindo de 4% do PIB, que seria a maior proporção em 30 anos. Quer dizer, eles vão admitir um déficit de 4% para poder crescer, e é uma proporção maior em 30 anos. Também gastos em defesa aumentaram 7,2%, igualando o crescimento no ano passado. O déficit orçamentário geral aumentará para perto de 10% do PIB. Em relação à inflação, a China está reduzindo sua meta anual para 2% pela primeira vez em 2 décadas. Por quê? Porque ela precisa de espaço para gastar. Com os salários aumentando em mais que o dobro dessa taxa, né, as rendas reais médias vão continuar a aumentar. Por que a China conseguiu evitar crise, incluindo grande recessão e pandemia? Por que ela avançou com taxas de crescimento sem precedentes em uma economia tão grande, enquanto outras grandes economias chamadas emergentes, como por exemplo o Brasil ou mesmo a Índia, falharam em fechar as lacunas com as principais economias capitalistas avançadas? Por quê? É porque, embora a China tenha um grande setor capitalista, baseado principalmente nos setores de bens, consumos e serviços, ela também tem o maior setor estatal em qualquer economia, cobrindo finanças, setores chaves de manufatura e indústria, com um plano nacional guiando e direcionando tanto as empresas estatais quanto o setor privado sobre onde e como investir e o que produzir. É uma economia direcionada e todos ali devem rezar, né, na cartilha lá do governo. O setor privado não vai investir em qualquer coisa, vai investir aqui naquilo que faz a economia crescer. Qualquer queda em seu setor privado é compensada pelo aumento do investimento da produção do setor estatal. Se o privado reflui, o estatal cobre para que a economia se mantenha estável. Se o privado aparece, o estatal encolhe. O lucro não governa. São os objetivos sociais que governam. Eles pensam assim. Agora há um novo desafio para a economia chinesa. O governo está se preparando para a guerra comercial com o mandatário do norte. As tarifas aumentadas do mandatário sobre as exportações chinesas para os Estados Unidos e as sanções à tecnologia chinesa são grandes ameaças às metas de crescimento da China. A China está diversificando seus parceiros comerciais, mas Estados Unidos ainda são o maior mercado de exportação da China, com 15%. O JP Morgan, que é um banco, avalia que a contratação nas exportações da China para os Estados Unidos, devido às tarifas do mandatário americano, que impulsou esse ano, dia 20 de janeiro, reduzirá o crescimento do PIB em 0,6 pontos percentuais ao longo de 2025 e 2027, com maior parte do impacto sendo sentida entre 2026 e 2027.
À medida que as empresas dos Estados Unidos buscam produção doméstica para substituir importações mais caras, isso pode reduzir ainda mais o crescimento do PIB da China ao longo de 2028 e 2029. Tudo bem. Então a China poderia combater o aumento dos preços de seus produtos vendidos lá dentro dos Estados Unidos, desvalorizando o yuan, sua moeda. Mas isso poderia levar a um choque inflacionário, né? Porque os produtos começam a ficar caros dentro da China. Então, em vez disso, o Congresso Nacional está buscando estímulo fiscal e monetário no valor de cerca de 3% do PIB. Resta saber se isso impulsionará a produção e o consumo domésticos o suficiente para compensar perdas ou quaisquer perdas do PIB do comércio. Bom, então vocês estão vendo que a China é de fato uma potência. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse assunto. É um assunto que está em voga, en passant, as pessoas falam muita coisa, muito pouco se sabe da economia chinesa. Eu estou aqui com um livro do Elias Jabbour e um outro rapaz. Estou lendo ele, fazendo consultas. Essa reportagem não tem nada a ver com esse livro, mas esse livro é um estudo profundo sobre a economia chinesa. As pessoas têm uma prevenção muito grande com a China por causa da questão passado da Guerra Fria e da atualidade da guerra comercial. Nós aqui no Brasil, de resto em cada cidadão do mundo, não tem nada a ver com as tensões entre países. Nós também temos as nossas necessidades. O ideal seria que nós fôssemos capazes de planejar a nossa economia e que os setores todos trabalhassem em torno de causas comuns para elevar o nosso progresso nacionalmente falando, tanto setor público quanto setor privado. Isso tem acontecido na China, né? A China não parte para dentro dos outros países com guerras, ela não gasta dinheiro com isso. As iniciativas chinesas são iniciativas que eventualmente podem parecer uma dominação a longo prazo, mas ela trabalha com ganha-ganha e ela faz investimento. Claro que nós aqui teríamos que tomar cuidado com todos os investimentos, nós também não podemos ficar com a economia na mão do chinês, nem do americano, nem do inglês, nem de nenhum país. Nós temos que ter soberania. E o chinês ele não é bonzinho. Ele faz acordos, né? Aliás, nenhum país é amigo. Todos os países têm seus interesses. Eles têm os deles. Se nós não formos capazes de defender os nossos, eles vão passar por cima de nós. Mas pelo menos não serão agressivos em termos de guerras em termos de fazer movimentos aqui dentro da nossa política para que nós percamos espaço ou fiquemos enfraquecidos, como os boicotes que alguns outros países, principalmente do norte, têm feito aqui dentro. Muito bem, então eu vou terminar o vídeo. Espero que você tenha o vídeo podcast, né? Espero que você tenha gostado desse assunto. É um assunto que traz para esclarecer. Nós vamos falar da China várias outras vezes e seus embates com o resto do mundo, assim como nós vamos falar da economia do Brasil e economia da América do Norte também, já que hoje em dia ainda está tudo globalizado e interdependente. Muito obrigado, até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.